Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. Mas o ponto é que não tem mais efígie de César ali, então vão cobrar impostos sobre transações que não são feitas na moeda deles. Então esse é o ponto. Muita gente enxerga que com essa questão de metaverso, né, os governos vão perder força, porque a gente vai começar a transacionar em outras moedas. Teve uma pergunta aqui, inclusive, que ela puxa um vínculo com isso. O Marcos Irano perguntou: Malu e Bruno, qual a possibilidade das rendas geradas pelos jogos NFT substituírem os trabalhos mais básicos e braçais? Muito possível. Muito possível, tá acontecendo já, de fato. Até vou dar um exemplo. Eu tenho um cartão, um cartãozinho, e hoje eu escolho em qual moeda eu quero pagar. O SDT, o SDC, Bitcoin, Ether, qualquer coisa. Então eu posso ganhar renda passiva lá através do curso de vocês. E simplesmente depositar num cartão desse, pagar de forma descentralizada e é isso. Então já existe isso, né? Já existe. Você pode... Eu acho que o futuro vai ser isso. Você escolhe pagar com o que você tem. Eu quero pagar com micro pedaços de CryptoPunks. Você paga. Se alguém quiser aceitar, recebe. E eu acho que é isso que o governo teme, por isso que eles querem tanto tentar controlar o Bitcoin. Mas assim, é engraçado, né? Que desde 2017, 2016, eles tentam controlar, eles não conseguem. Parece que o negócio foge assim na mão deles. Não consegue. É maravilhoso. Eu não acho ruim, não. Acho que assim como o custo da gente produzir mídia, notícia e narrativas na internet enfraqueceu instituições de mídia e de formação de cultura mais antigas, o custo de se criar afiliações políticas agora é muito menor. E, então, tipo, a Ethereum não deixa de ser um grupo politicamente diferente do Bitcoin, porque adotou uma política monetária diferente, um ethos diferente, e você pode trocar do Bitcoin para Ethereum num estalar de dedos, sem pedir permissão para ninguém. Sendo que você não pode trocar da legislação brasileira para a americana num estalar de dedos. Então, quando as pessoas começarem a se acostumar com isso, seja por jogos, por trabalho, Botfec cada vez mais tem formas de trabalho completamente virtuais, é meio que a direção na qual as coisas estão caminhando, assim. Na minha tese, pelo menos, óbvio. O status quo vai tentar impedir e atrasar a evolução, mas não tem o que fazer. Os melhores governos vão sobreviver e vão ter suas cidades virtuais. Esse é o ponto. Vão oferecer serviços legais dentro do metaverso e por aí vai. Bom, uma questão que vale a pena ser discutida aqui. Muita gente enxerga o Bitcoin, por exemplo, e outras criptos como ativos interessantes para você comprar, segurar e ver se valoriza, né? Mais ou menos como o pessoal fez com o ouro durante boa parte da história, sobretudo em períodos onde há muita desconfiança com a moeda fiduciária, que antigamente eram guerras. O Heráclito, o filósofo grego, dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas, e entre elas da inflação. Numa guerra, estados competindo pela vida, criavam muito papel moeda, a inflação ia lá em cima, quem tinha ouro acabava se protegendo disso. Só que uma coisa é você ter ouro, você ter Bitcoin, em momentos de juros muito baixos, como estamos vivendo ainda no mundo de forma geral, né? Juros abaixo da inflação. Outra é quando os juros começam a aumentar. Então muita gente enxergava que as criptos poderiam diminuir de preço no momento em que os juros começarem a aumentar. Só que aí hoje nós temos essa questão do staking de criptomoedas, que seria uma forma de ganhar renda fixa com criptomoedas. Eu queria que vocês explicassem um pouco do que é esse staking e se vocês acham que isso muda jogo. Porque muita gente falava, Bitcoin não é um ativo, porque não gera juros, não gera fluxo de caixa. E eu concordo, mas isso aqui, né, eu tô com pesos aqui argentinos também, mas se fosse dólar, o dólar também não gera fluxo de caixa, não paga juros. O que acontece é que quando você transforma o seu dólar, o seu dinheiro, o seu real, em um depósito bancário, aquilo te paga juros. E agora isso pode ser feito. Não é um depósito bancário, mas você provê liquidez para corretoras e ganha recompensas em troca disso, ou empresta para outras pessoas, ou faz esse staking. O que é isso? Como é que é esse movimento? Eu faria uma distinção. Talvez eu seja técnico demais aqui, vocês me cortam, mas o que você falou do ativo produtivo é perfeito. A moeda vai ser produtiva se você der um uso produtivo para ela, ponto. Tem trilhões de opções para se usar tokens e dinheiro de formas produtivas em cripto, então quem ainda tem essa crítica é falta de pesquisa, na minha opinião. E aí tem uma diferença importante entre o staking e outras formas de juros mais... vou tentar explicar a diferença. No staking, quando você tem uma criptomoeda, você trava ela num determinado programinha, se compromete a não mexer nela. Cada protocolo vai fazer uma coisa diferente com essa moeda e vai te remunerar em mais unidades desta própria moeda por você estar fazendo isso. Juros. Tipo juros. Só que na própria moeda.
Então, se a moeda te pagar 100% ao ano, mas cair 50% de preço, você não ganhou nada. Tipo o real, que te Tipo- paga... Perfeito. né? Perfeito. Pega o pré-fixado 11% ao Ô, ano, mas cai tristeza. 20%. Staking é isso. Staking é você fazer esse tipo de investimento. Por outro lado, você pode pegar o seu Bitcoin, o Ether ou qualquer outra moeda e nesses serviços financeiros não permissionados, livres, emprestar para outras pessoas. E aí você tem uma denominação, tipo, você pode fazer isso com dólar e aí você pode ter uma renda denominada em dólar, você pode fazer com Bitcoin e ter um juros denominado em Bitcoin, que é mais legal ainda. E aí sim tipo, você está livre do risco da moeda a zero e você está emprestando para alguém que vai fazer alguma coisa com esse dinheiro na outra ponta. Como o cripto é muito mais volátil e tem menos fricção para entrar do que o mercado convencional, os juros são muito maiores. As pessoas estão dispostas a pagar mais para pegar o seu dinheiro e se alavancar. Então você consegue juros muito maiores, você consegue na prática pegar um criptodólar desses, uma stablecoin dessas, apertar alguns botões e travar ali, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10% de juro em dólar por um ano, só porque você está emprestando para alguém ali num sistema que é novo. Repare o seguinte, tá, gente? É por ano, tá? Não. Então, quando aparece uma empresa com uma promessa de 10% ao mês, não é isso que está sendo colocado aqui. Até porque isso não é com uma empresa específica. São até protocolos que não dependem de uma empresa, né? São mas descentralizados. tem protocolos, né, Bruno, que pagam 1000% ao ano. Mas vale a pena Mas aí dizer que é são na moeda. extremamente arriscados e é pago naquela mesma moeda. Que né? pode não ter valor nenhum em um Que ano. normalmente são moedas low caps, assim, são muito pequenininhas que talvez morram e por isso que pagam tanto, para talvez atrair esses investidores. O né? que o Bruno tá querendo dizer é que não caiam nesses golpes de pirâmide que o povo faz aí, que Sim. vende a promessa de você vai render o seu dinheiro em Bitcoin. Se você Sem não risco tem nenhum. as chaves do Bitcoin, como é a regra? Not your keys, not your coins. É, isso aí. Não existe aluguel de cripto também para terceiros, assim, né? Então, eu construí uma empresa aqui, quer me... Você aluga eu as cripto também, eu vou tradar e te não, dou 10% esquece. ao mês. Isso é furado. Não pessoal. faz sentido aqui- também você fazer isso por uma empresa se você mesmo pode comprar as suas criptos. Perfeito. Não faz sentido. Gente, pelo amor de Deus. Não, e... Mas sabe qual que é sempre a desculpa da pessoa? É porque eu não sei, É eu porque eu tenho não sei. preguiça. Não, mas tem um Compra ponto, o curso ó. que o Bruno falou que vai sair. O que eu ia falar é o seguinte, você não pode prometer promessas de renda fixa em um mercado de renda variável. Isso aqui é diferente, porque, por exemplo, quando você falou de você emprestar dinheiro para uma outra pessoa usando protocolos de criptomoedas, você não sabe quem está na outra ponta. Então, o que esses protocolos geralmente pedem? Garantias. Então, o cara quer pegar um dinheiro emprestado, ele deixa alguma coisa em garantia, e esse protocolo, vendo a oscilação da garantia em comparação com aquilo que ele pegou emprestado, ele pode simplesmente liquidar o empréstimo na hora. Então, o risco de contraparte também é minimizado por conta disso. E esse é um ponto que, na minha opinião, muda jogo. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, quando os juros aumentarem por conta de inflação, mas o que vocês acham? Que isso, de fato, vai dar uma segurada no preço das criptos? Elas vão sofrer menos com o aumento de juros? Eu acho que assim, 2017, quando a gente teve o grande hype do Bitcoin, não existia esse apreço pelo Bitcoin como a gente tem hoje, né? Não existia quase nada de que você falou hoje. Exatamente. Isso do Bitcoin. Quando a gente vai pro Ethereum, o que existia ali no Ethereum, até existia um pouco de NFT e tal, e as ICOs, né? Que estavam muito na moda. Então não tinha DeFi. O que era o ICO, só pro pessoal? ICO é, por exemplo, assim, vamos supor que eu queira aqui desenvolver agora aguinhas minerais para o Grupo Primo. Então eu vou criar uma landing page, vou falar o meu projeto e vou captar dinheiro, quase que um crowdfunding. Só que, ao contrário do crowdfunding, onde você é sócio da empresa, no ICO você só comprava a moedinha dos caras e esperava que eles fizessem um bom projeto. Lá na época se falava que você seria sócio do projeto, mas na verdade não, né? Então é uma brincadeira ao IPO, né? É o ICO, Initial Coin Offering. Então, uma oferta inicial de moeda. Mas é basicamente uma criação de moeda para você investir naquele projeto. Tá? Então, é basicamente isso. Eu até esqueci. Não, a pergunta dos juros, eu acho que Isso. Por favor, continue. Não, é que eu comecei a falar porque eu perguntei outra coisa no meio. Eu esqueci. Mas a parte dos juros, eu acho que, continuando ali, né, não existiam então essas coisas, agora existem esses protocolos, e diferente do que tinha em 2017 ali, com o Ethereum e com o Bitcoin, hoje você tem um motivo por qual deixar aquela criptomoeda parada. Né? Antes você estava na especulação, puxa, um medo de todo mundo querer vender esse negócio cair. Hoje você pode falar, pode cair, porque eu estou recebendo meus juros, então você se sente mais seguro em fazer o hold daquela moeda. Né? Tá, eu tenho o Ethereum. Se o Ethereum não tivesse tanta usabilidade, talvez com esses preços que estão hoje, talvez muitos já teriam vendido e nem tinha chego nesse valor. Mas como tem muita usabilidade, para mim, a Ethereum ela é o grande vetor desse mercado, porque se não existissem essas aplicações descentralizadas, talvez o mercado não teria crescido como cresceu, e acredito que o Ethereum
deve flipar o Bitcoin, não em preço de mercado, mas em capitalização, né? Sério? Então, eu acredito. Porque, cara, Já manda aí já, respeite seu Não, não. posicionamento. Mas não, acho um eu vou defender, já vou posicionamento defender. Não no preço, né? Capitalização. Que é o que importa. Ninguém o que acha que um importa. Ether vai valer 70 mil dólares. Exatamente. Só para deixar claro, eu não acho que o Ethereum vai valer mais do que o Bitcoin. Eu Mas o acho valor que de vai mercado, ter você acha que mais vai- dinheiro no Ethereum do que no Bitcoin. Entendi. Porque você precisa das aplicações. Então, NFT, você não vai botar dinheiro no mercado do Bitcoin, você vai botar no mercado do Ethereum, né? Então, eu acho que nesse sentido. Mas eu acho que uma alta de juros no mercado americano, talvez os juros das criptos acompanhe, né? De uma certa forma. Hoje, talvez, acho que em USDT está dando uma remuneração, e vale lembrar que essa taxa anual, ela é variável, Aí pra mim. né? Ela é variável. Tá, do Ethereum, quanto tá valendo o Ethereum? $4.500. E o Bitcoin? 65. Acho que bateu 68 ontem, Eu não gosto foi? sempre de falar, porque 68 mil quando dólares. a gente ouvir isso no passado. Vai ser um meme, né? Vai. Vai ser um meme. Caraca, como eu não comprei antes! Eu lembro do Bitcoin Eu a gosto 10 mil bastante. reais. Vai Não, ser igual o é meme do saudade. cara que falou, putz, eu comprei a 8 e vendi a 12. Eu devia ter esperado agora que tá 30 centavos. É. Exato. Não, a primeira versão do Viver de Renda, minha aula sobre Bitcoin lá em 2017, o Bitcoin tava R$7.000 na época. Teve gente que comprou naquela época. Teve. Tá rico aí. É só escutar, a gente sempre vai... O melhor Não, dia é óbvio, sempre pode- hoje. pode Aquele dar momento errado, de e silêncio, aí- né? Que todo mundo fica lembrando. Saudosismo, né? Lembrando assim, puta, eu vendi um pouquinho, era pra ter segurado.